5 passos para entender os desequilíbrios dos pacientes. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Cláudia Siqueira, sou a idealizadora da maior formação profissional em dietoterapia chinesa da América Latina e Europa. E toda semana produzo conteúdo para os meus colegas profissionais de saúde e terapeutas que querem expandir a sua atuação profissional, melhorar a sua prática clínica, ter mais recursos para auxiliar os seus pacientes. Falo muito sobre diagnóstico energético pela medicina chinesa, falo muito sobre tratamento usando os recursos da dietoterapia chinesa, da medicina do estilo de vida e da saúde integrativa como um todo. Então seja muito bem-vindo, colega, neste canal. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente consegue extrair melhores informações da nossa anamnese para poder entender o que está acontecendo com os pacientes e conseguir entender os desequilíbrios dos 5 elementos, que é como eu ensino o diagnóstico por aqui. Primeiro de tudo, você tem que entender e perguntar qual ou quais as queixas principais do paciente e quais outros sintomas mais latentes que ele está manifestando, que ele está sentindo. Isso é básico. Todo profissional de saúde pergunta isso, inclusive a pergunta: o que te trouxe ao meu consultório, o que te fez me procurar, faz levantar essas questões e a gente obter algumas respostas. Mas nem sempre as respostas que você tem do paciente, você valoriza como muito importantes. E às vezes a gente tem um relato gigante, mas não tem no relato qual é a queixa que mais incomoda. E aí, muitas vezes a gente tira conclusões erradas. Por exemplo, vou citar algumas conclusões que eu mesma já tirei errado lá atrás, quando eu não estava bem ligada nisso que eu tô te dizendo. Às vezes eu olho para o paciente e vejo que ele precisa emagrecer, tá nítido que tá com sobrepeso ou obesidade, mas a queixa principal do paciente não é essa. Ele está preocupado, às vezes, por um transtorno de ansiedade que está tendo, ou uma alteração de sono, ou dores musculares. Tudo isso a gente sabe que está interligado. Quem entende de medicina chinesa sabe o quanto que esses sintomas todos estão interligados, mas o paciente não está preocupado naquele momento em perder peso, ele quer resolver um outro sintoma mais latente. E aí, se você não pergunta isso claramente, o que mais te incomoda diante de 20 sintomas, 30 sintomas, que é bem comum a gente pegar isso na medicina integrativa, a gente às vezes dá o direcionamento errado para o tratamento. E aí eu não dou o destaque que precisa no que é o objetivo do paciente e não o objetivo do profissional, que muitas vezes não se combina. A gente até pode ter objetivos em comum, paciente e profissional, para o tratamento, mas eu preciso ouvir o paciente, o que mais incomoda a ele. Então leve isso em consideração, dá uma revisada aí no que você faz de anamnese, no que você busca de informação, para saber se você está valorizando realmente a queixa principal, como deve ser valorizada. 2, a gente precisa entender muito bem da rotina do paciente. Quem é ele? O que ele faz? O que ele faz ao acordar até o momento que ele vai dormir? Você pergunta isso ou você só está focado nos sintomas que ele te traz? Você pergunta o que ele come em todas as refeições, porque isso justifica muito dos sintomas que ele tem. Você pergunta como é a qualidade do sono, que horas ele dorme, que horas ele acorda, o que ele faz antes de dormir. Como que é a sensação ao acordar? Tá sempre na soneca? Acorda cansado? Se acorda cansado já é um grande indicativo. Acorda cansado de forma frequente, né? Uma vez ou outra pode ser esporadicamente, dormiu mal, mas se constantemente acorda cansado, querendo ficar mais na cama, isso nos diz muita coisa. A qualidade do sono pode não estar boa, a quantidade de horas pode não estar boa, a iluminação, barulho, celular dentro do quarto, tantas coisas nos dizem isso. E se o sono não está bom, justifica muito dos problemas que ele tem. Problemas endócrinos, problemas com emagrecimento, problemas metabólicos, problemas emocionais. É uma das importantes funções do sono, o equilíbrio emocional, a modulação emocional.
E tantos outros queixas, dores. Se o paciente não dorme bem, talvez seja a própria dor que o acorda, mas isso significa que ele não entra em sono profundo. Então, isso nos ajuda a entender o que está acontecendo com ele. Porque se nada da rotina dele justifica os sintomas que ele está tendo, temos um problema. Ou ele não está te contando a real, ou a gente não está perguntando as coisas certas. Como é que é a rotina de exercício? Como que é a rotina de saúde mental? O que ele faz para cuidar da saúde mental? Tudo isso você precisa entender e perguntar. Primeiro, para poder você entender, você tem que perguntar. Alguns pacientes falam isso espontaneamente, mas a maioria não conta. O que faz na maior parte dos dias, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, me conta a sua rotina. Me conta como é inclusive a sua rotina de trabalho. Tudo isso é importante da gente entender, porque a gente vai relacionando as queixas e os sintomas com a rotina do paciente. Muitas das explicações a gente tem ali. Quem entende de medicina do estilo de vida e de alimentação sabe disso. 3. Saúde intestinal. Precisamos entender sobre cocô. Precisamos saber consistência das fezes, precisamos entender com que frequência esse paciente evacua, como que é o aspecto das fezes, como que é a parte alimentar ligada a isso, como que é a parte digestiva. Eu como, tenho problemas, tenho constipação, tenho diarreia, tem possibilidade de ter intolerâncias alimentares que talvez justifiquem vários dos sintomas e das queixas que ele nos traz. Saúde intestinal nos mostra, inclusive, sobre o funcionamento cerebral. O eixo intestino-cérebro nos traz muita coisa. Eles são totalmente interligados. A modulação de muitos neurotransmissores depende disso. E aí eu preciso correlacionar os sintomas de saúde mental e emocional com saúde intestinal. Quando eu sei que 90% da serotonina é produzida no intestino, eu começo a relacionar as coisas, a entender o que está acontecendo com o paciente. Então, identificar isso, questionar isso, mostrar a escala de Bristol é extremamente importante para a gente poder entender também, o paciente conseguir visualizar e nos mostrar como que está o aspecto das fezes, porque às vezes ele não sabe dizer, mas se ele vê uma imagem, opa, aí já é diferente. Ponto número 4. Personalidade e emoções. Quem é essa pessoa que está na sua frente? Ela é uma pessoa calma, aparentemente, ou realmente calma, ou a falsa calma. Ela é uma pessoa agitada, que não para quieta, que não consegue, que tem dificuldade de meditar, que só gosta de coisas agitadas, só exercícios agitados e tal, tem dificuldade de foco, concentração. Quem é essa pessoa? Uma pessoa explosiva, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que tem mais sabedoria, uma pessoa que tem mais impulsividade, pouca sabedoria. Tudo isso nos ajuda a entender sobre os sintomas que ela sente, porque corpo, mente e espírito estão diretamente interligados. E as emoções que ela sente, quais são os pensamentos que ela tem. Ela se acha uma pessoa ansiosa, ela se acha uma pessoa estressada, se acha uma pessoa deprimida, melancólica. A autopercepção que ela tem de si mesma nos ajuda muito a identificar o que está acontecendo com ela. Porque às vezes a alimentação e o estilo de vida básico, exercício, só não nos mostra muita coisa, mas a parte emocional nos traz muitas explicações do que está acontecendo com ela e da relação dos sintomas. Então, entender isso é ter uma visão integrativa do paciente, porque a partir do momento que a gente começa a compartimentalizar o paciente, achando que um sintoma não tem relação com o outro, você está errado, porque o corpo é um só. Mente, corpo, espírito, emoções estão todas interligadas com o que acontece, inclusive nas manifestações físicas, que é o último corpo a ser atingido. Quem estuda as medicinas energéticas sabe disso. As manifestações físicas, salvo questões agudas, traumas e tal, mas de uma forma geral, as manifestações físicas são as últimas a serem apresentadas, né? Primeiro, o corpo emocional, mental, energético é afetado.
cronicamente afetado, juntamente com um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim, vai criando aquele terreno biológico da doença, da inflamação. E aí temos, se a coisa a gente não intervém a tempo, temos a manifestação das doenças físicas. E muitas das coisas se explicam, principalmente a sua origem lá na personalidade, na qualidade do pensamento, nas emoções que a pessoa está sentindo. Então, tudo isso nos ajuda a entender esse processo que chegou ao final, queixas principais e sintomas físicos, emocionais, mentais. A gente precisa achar explicações. O objetivo dessas perguntas é achar explicações do que está acontecendo hoje com o paciente, que as explicações podem estar 7 anos antes, 14 anos antes, lá na infância. E se a gente não investiga, a gente não tem as respostas suficientes, mas quem trabalha com medicina chinesa investiga muito bem. E número 5, a gente precisa entender o ambiente que essa pessoa está inserida, a qualidade das relações que ela tem e o seu nível de felicidade e satisfação na vida. Isso é extremamente importante para a gente poder começar a mapear e entender quem é esse ser no contexto biopsicossocial. Porque o ambiente nos influencia diretamente a nossa saúde, não só mental, mas a saúde física também. Um ambiente tóxico, cronicamente, anos e anos e anos. Crianças que foram muito traumatizadas pelos seus pais, que tiveram experiências traumáticas na infância, adolescência, vida adulta, tudo isso vai determinar a saúde ou perda dela. O nível das relações, o ambiente de trabalho, como que essa pessoa enxerga a vida, tudo isso determina também a saúde ou a ausência dela. E o nível de felicidade e satisfação que essa pessoa está com a vida também é muito determinante no que está acontecendo com ela. E aí a gente começa a entender quem realmente está na nossa frente para além das queixas e dos sintomas. Queixas e sintomas é superficialidade. À medida que a gente vai fazendo as outras perguntas, a gente vai aprofundando para entender realmente a origem desses desequilíbrios e, evidentemente, alocar tudo isso nos elementos que compõem todos nós. Aí a gente vai começando a entender essa relação entre um sintoma e outro, que muitas vezes começou com um sintoma que a coisa foi cronificando, o ambiente, as relações, o estilo de vida, a alimentação, a rotina toda errada por anos e anos foi levando a vários outros dominós caírem e aí o paciente chega na nossa frente já com muitos sintomas, aqueles pacientes poliqueixosos. Mas a gente precisa começar a fazer o caminho de volta para entender onde que o problema começou. Aí sim a gente tem tratamentos realmente mais eficazes. Senão a gente fica tratando só na superficialidade, tratando só com a peneira, tratando só sintoma. E quem trata só sintoma não experimenta remissão de doenças crônicas, não experimenta a reconstrução real da saúde. Mas quando a gente tem esse olhar integrativo e a gente faz essas perguntas, aí a gente começa a ver muito mais resultado quando você oferece soluções. Porque aqui são perguntas originais para entender de anamnese, de diagnóstico, do que está acontecendo com o paciente, da raiz do problema. Depois você tem que vir com a solução de tratamento. Se você é um profissional de saúde que quer entender esse processo de diagnóstico e ter recursos para entregar soluções para os seus pacientes, clica na descrição aqui embaixo que tem muita coisa dentro da nossa Academia da Dietoterapia Chinesa. Me fala agora se esse vídeo fez diferença para você, se trouxe algumas reflexões do que você não perguntava ou de que você perguntava diferente na sua investigação aí com os seus pacientes, que eu vou adorar saber. Se você ainda não se inscreveu no canal, chegou o momento, você chegou até o final do vídeo, você tem que se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação, aproveitar toda semana tem conteúdo novo, explorar o que a gente tem por aqui e compartilhar. Se faz sentido para você, vai fazer sentido para outros profissionais também. Obrigada por ter acompanhado até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!